Boa noite, queridos amigos e amigas do programa Filosofia para a Vida. A filosofia aplicada no seu dia a dia e também no seu cotidiano. E hoje, nesse começo do semestre, nós temos aqui um convidado especialíssimo. Ele que vem da Venezuela, é doutor em teologia, estudamos juntos um tempo em Roma. Então, conosco hoje aqui está o padre Manuel Antônio Teixeira. Padre Manuel, Padre Antônio, né? Nós nos tratamos pelo nome de Padre Antônio. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Muito obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. O Gil também estivemos estudando ali juntos em Roma e foi uma coisa boa, uma coisa muito gira. Com certeza, com certeza. E hoje o Padre Antônio, ele é doutor, né, em teologia, conforme eu já disse. E a primeira pergunta é justamente essa. Padre Antônio, assim, para que o nosso público possa compreender bem, né, o que é teologia? Eu vou fazer duas respostas, não? Vamos tentar. Porque o programa chama-se Teologia para a Vida, não? Que eu acho que é interessante. Teologia tem, primeiro, uma parte, vamos dizer assim, científica. É estudar Deus na sua palavra. Claro, a sua palavra é uma coisa, a questão da palavra é uma coisa muito abrangente. A palavra de Deus é a revelação de Deus, a palavra de Deus é aquilo que está na Bíblia, mas a palavra de Deus também é o acolhimento que nós fazemos daquilo que nós ouvimos do Evangelho, o que está na Sagrada Escritura, e fazemos parte da nossa vida. E também a nossa vida começa a ser também uma palavra de Deus para os outros. Então, quando um estuda a palavra de Deus, quando um estuda a teologia, um pode estudar a Bíblia, um pode estudar a tradição, que é uma das questões, mas também um pode estudar a fé viva do dia a dia da vida, e ali também aparece Deus, não? Então, um especialista não é somente aquele que faz um discurso abstracto para pessoas que não são muito especialistas, mas é aquele que também sabe pegar a fé, olhar a fé dos outros e fazer dessa fé um discurso também intelectual, muitas vezes abstracto, mas que diz a fé de um povo, a fé da vida cotidiana tem um sustento, e esse sustento está em Deus e pode ser até partilhado cientificamente. Eu acho que é interessante. Nossa, bem interessante. Então seria ali fazer uma conciliação do logos, né, do abstrato, do conceito, com a vida, né? Seria fé e vida. Fé e vida. Porque a fé, em definitiva, é o modo que eu acolho Deus, a palavra de Deus, na minha vida. Isso seria a fé, não? Não é uma fé numa coisa cega. Eu tenho fé porque Deus colocou em mim a confiança, a possibilidade de confiar naquilo que Ele me está a dizer através da sua palavra. Interessante, padre. E nós estamos aqui na América Latina, né? O senhor está aqui no Brasil e é da Venezuela, e com certeza essa teologia, ela tem também a tarefa de iluminar a vida desse povo, que por vezes é uma vida tão sofrida, não é isso? Sim, a teologia tem diversos níveis. Um nível é um nível acadêmico, não? Aquilo que nós fazemos numa universidade, quando falamos com outros professores, tem um sustentamento epistemológico profundo, tem uma linguagem própria. Esse nível existe, é necessário. Não? Nós não podemos dizer que não é um nível necessário. Um professor, se não é capaz de trabalhar com conceitos abstratos, quer dizer que não conhece muito bem a teologia. Mas o outro nível é aquele onde isso deve ser traduzido numa pregação, num sermão, num retiro, num conselho, e depois até na pastoral, não? Que é bonito, que eu, por exemplo, às vezes eu encontro-me com pessoas que não vão à igreja normalmente, que têm o seu modo de olhar a vida e a fé. Então, se encontrar com essas pessoas, então, quando eles perguntam quem é Deus ou sobre Deus na vida, eu acho muito interessante, porque eles têm um modo
de acolher Deus, mas não é o modo tradicional, eclesiástico, litúrgico que todo cristão conhece, mas existem outros modos. Então, isso apaixona-me. Sou muito apaixonado por essas maneiras distintas que não são normais, que não entram dentro do modelo litúrgico, onde um povo pode viver a fé, mas não se sente identificado com expressões mais institucionais, não? É muito mais popular, não? E isso vê-se muito, não? No nosso povo, o popular, o modo de transmitir e de olhar a fé é diferente às vezes a nós que somos padres ou pessoas que frequentam a igreja. Essas coisas eu gosto de ver e gosto até de estudar. Nossa, é bonito, e o senhor traz uma ideia interessante, porque me parece que é um Deus que se revela não apenas no estudo, na academia, ou na liturgia, ou na igreja, mas que se revela ali também onde o ser humano tenta encontrá-lo. Seria um pouco isso? Sim, sim. Ali eu posso dizer, para compreender um pouco, eu vou contar uma história, não? Que me aconteceu. Eu sou muito amigo de uma freira, sobretudo, ali na Venezuela, que ela trabalha na pastoral da prostituição. E um dia ela chamou-me e disse: olha, essa pessoa quer se confessar, uma prostituta. O nome dela é Fanny, mas você não vai conhecer ela, então não faz mal, não. E eu fui, porque ela me pediu, então o que ela me diz quase que eu digo que sim, nunca digo que não. Fui lá e a confissão foi tão bonita, tão bonita que eu acabei até chorando, não? E no fim eu agradeci ela que se confessou comigo, porque eu dizia para ela: olha, o modo que tu tens de olhar Deus é tão profundo que ainda não achei ninguém com um olhar tão profundo de Deus, não? Uma confissão muito sincera, muito sincera. Eu acho que trabalho às vezes nosso é fazer o discernimento dessa presença de Deus e alguém que às vezes não sabe se está presente, mas as ferramentas para fazer esse discernimento um teólogo tem, e portanto um teólogo até pode ajudar e dizer: olha, sim, Deus está presente na tua vida, no teu linguagem, no teu modo de olhar, no teu modo até de ajudar as pessoas, não de amar as pessoas, não? E quando eu digo amar, eu não estou falando de sexo, do trabalho que ela fazia, mas era a compaixão que ela contava, que às vezes tinha das pessoas com que ela se encontrava, não? Era uma coisa muito estranha. A preocupação dela não era se faziam mal a ela, se ela estava fazendo mal a alguém, não? Era muito interessante esse diálogo que nós tivemos, que foi uma confissão. Não vou dizer quais foram os pecados, mas a profundidade da fé foi muito grande. É isso, não? Existe um modo de viver a fé, de crer em Deus, de amar a Deus, que está além dos modos tradicionais, que eu acho que é importante. Que bonito. E o senhor falando isso, até me recorda o encontro de Jesus com a samaritana. Né? Alguém que também não vivia uma fé ortodoxa, samaritana, né? Portanto ali um pouco discriminada pelos judeus, mas que faz um encontro verdadeiro com Jesus, né? Se converte. Padre, hoje em dia também, sempre que na América Latina, já que somos da mesma aqui região, existe o que nós chamamos de teologia da prosperidade. Então, uma fé de barganha, né? Se você me dá o seu dízimo, Deus vai te dar então essa bênção aqui. Né? Como um teólogo, né, o senhor que é muito estudioso e teólogo já há tanto tempo, como é que o senhor vê essa questão? Não sei se na Venezuela também é assim, ou se aqui no Brasil é um pouco mais intenso essa questão. Na Venezuela, eu vivo numa favela muito pobre.
eu falar da teologia da prosperidade, dizer a um pobre para me dar, porque se você me dá, e você vai ter mais. Eu acho que para mim seria como um pecado dizer uma coisa assim. Para mim, não. Eu não sou capaz de dizer uma coisa assim. E eu acho que eles dão aquilo que podem e às vezes dão aquilo que não podem dar. Mas também eu acho que eles recebem mais aquilo que eles esperam. Isso também é a experiência que eu tenho. Não recebem para ficar ricos, não recebem para ganhar, para ter uma ganância somente bancária, em dinheiro, mas às vezes recebem aquilo que é muito maior do que nós pensamos. Na crise do 2017, na Venezuela, a crise aquela que não, vocês ouviram que seguramente quando diziam que não tinham para se ir a supermercados e não se podia comprar porque não tinha nada. Isso é verdade, isso era assim. Eu via muita gente partilhar aquilo que não tinham, mas é como aquela viúva que fez o pão para Elias, que Elias disse: se você fizer aquele pão, não vai esgotar o azeite, não vai faltar mais farinha, e portanto vai ter pão, embora esteja a crise. Essa experiência eu vivi. Mas dizer para eles: se você dá dinheiro para Deus, Deus o fará rico, eu não tenho coragem de dizer, sobretudo vendo o Filho de Deus. O Filho de Deus, que é que diz São Paulo? Sendo rico se fez pobre. Então, não é a lógica de eu dou-te a ti e então tu tens de me dar a mim. Essa lógica é uma lógica mercantilista, mas não é uma lógica de fé. A lógica de fé é outra. Você entrega a sua vida a Deus, mas não para que Deus tenha de devolver aquilo que você entregou. Mas Ele vai dar muito mais daquilo que você espera. Mas não vai dar aquilo que você espera, talvez. Mas vai ser muito mais daquilo que você espera. Uhum. Muito bem, padre. Bela resposta. E eu me lembro que houve agora, recentemente, um terremoto lá no seu país, na Venezuela. O senhor poderia contar um pouquinho para nós sobre isso? E eu queria vincular esse terremoto a uma questão que São Tomás de Aquino trabalha na Suma Teológica, dizendo que muitos são ateus por conta do sofrimento no mundo. Então, é como se São Tomás de Aquino reconhecesse que um sofrimento muito intenso, absurdo, acaba levando a pessoa a uma crise. E também na nossa cultura, no século XIX, nós temos aí um grande pensador que, de fato, entrou, né, para a cultura, um dito, né, que ele criou ali numa obra chamada Assim Falava Zaratustra, né, estou falando do Nietzsche, que diz: Deus está morto. Então, como conciliar, Padre Antônio, essa presença de Deus, né, que é amor e que também é onipotente, é poder, né, diante de um sofrimento atroz, aqui no caso da Venezuela, o terremoto, né? Que leitura que o senhor faz um pouco dessa questão? E já nos falando um pouco também do terremoto ali na Venezuela. Sim, o terremoto foi uma coisa inesperada, não? Eu lembro que estava em casa, estava falando com a minha mãe pelo telefone e de repente a minha mãe desapareceu do telefone. Eu disse, e senti a terra tremer, e quando já queria sair de casa já não podia, porque era tão intenso o terremoto que não me podia mexer, não podia abrir a porta, não podia fazer nada. E depois não foi curto, foi um minuto ali a tremer. Eu pensava que podia cair a casa, mas ainda bem resistiu a nossa casa. Mas muitas horas depois, porque eu fiquei sem internet, fiquei sem nada, no lugar onde vivia não aconteceu assim grandes desastres, mas depois, 4 horas depois, 5 horas depois, quando chegou a internet, é que eu comecei a ver a magnitude do desastre. Não sabia que tinha sido tão grande. Na verdade, não imaginei que tinha sido tão grande. O terremoto foi forte, mas eu não imaginei que ia causar aquele desastre.
Então, o que aconteceu? Qual foi a reação das pessoas? A primeira reação, eu lembro muito isso, não? A primeira reação foi uma mulher. Eu saí de casa e uma mulher que eu não conhecia chegou para de mim e disse: Padre, ao menos sabe que eu sou padre, não? Padre, reze. Nós precisamos que você reze. Isso para mim causou uma primeira impressão, não? E as pessoas estavam muito assustadas. E as pessoas vinham, me encontravam e falavam e pediam coisas. Isso, para mim, foi o impacto. Primeiro impacto. O segundo impacto, para mim, foi as favelas. Não? As favelas ficaram bem, mas foi aquilo de ter esperança numa situação tão triste. Para compreender, ainda depois de mais de um mês, ninguém na Venezuela tem coragem de fazer uma festa, porque existe um luto interior. Quer dizer, tu não vês uma festa. Foram quantas vítimas, padre? Mesmo? Para mim, eu acho que mais de 10 mil. Tem muitas pessoas desaparecidas. Eles vão colocando as vítimas conforme vão aparecendo os corpos. Mas tem 50 mil pessoas desaparecidas. É muitas pessoas desaparecidas, não? E não fazem festa, não? Então, o que é que fizeram muitos nas favelas? Eu achei isso muito interessante. Chamavam para mim e diziam: Padre, nós queremos. E eu ficava admirado, porque era no lugar de pessoas que não vão à missa, de pessoas que são muito amigas, muito vizinhas, mas não são de uma fé institucional, de igreja. Queremos celebrar uma missa. Eu digo: tá bem. E, padre, pode ser aqui na favela? Eu digo: tá bem, não tem problema. Então, ir ali e depois ver que um lugar onde jogam o basquetebol, ali, um campo de basquetebol, encheu com pessoas para ouvir a missa. Aquilo para mim já ficou assim. Eu disse: tem muita pessoa aqui dentro. E depois, quando um vai rezando, ver as pessoas tristes, chorar, eu acho que foi muito lindo. Ainda lembro, então dá-me uma vontade assim de tristeza, não? E depois também aquilo que as pessoas pediam, não? Eu lembro de uma prece que fez uma mulher, disse. Para mim foi muito estranha, mas foi uma prece, não? Uma mulher disse: eu quero pedir para que Deus pare a chuva para nós poder ir resgatar mais pessoas debaixo das pedras, debaixo dos edifícios. Então, eu nunca tinha pensado uma coisa assim, não? Mas ela pedia isso, não? Que era uma coisa muito bonita. Então, eu acho que isso tocou e mexeu muito a fé das pessoas. Isso foi uma das... As pessoas que sofreram, o que eles pedem muito, muito, muito é rezar por elas. Elas não... Até agora eu não achei ninguém deitando culpa a Deus ou dizendo que Deus não existe por aquilo que aconteceu. Achei tudo o contrário. Pede a Deus para eu não perder a esperança, não? Porque é como que se eu perdi tudo e agora não tenho Deus, com o que é que eu fico? Acho que é assim a reflexão que fazem as pessoas. Então, o único que eu tenho é Deus. E como é o único que eu tenho é Deus, pede a Deus para eu não perder a esperança. Então, aquilo mexe por dentro. Nossa, belo testemunho, Padre Antônio. E, de fato, né, Deus permanece ali como a última esperança, né, de um povo que quer retomar, recomeçar a vida, recomeçar a sua história, né? De fato, assim falando aqui nos filósofos, tu podes dizer que Deus morreu, Deus não existe, quando tu tens uma possibilidade alternativa além de Deus. Quer dizer,
Deus não existe, mas eu tenho dinheiro, posso me aferrar ao dinheiro, eu tenho riqueza, eu tenho poder, eu tenho um bom trabalho, então eu posso negar a existência de Deus, porque Deus, vamos dizer assim, eu não acho que é essencial para definir a minha vida. Mas quando você perdeu tudo isto, a única coisa que pode definir a sua vida é as outras pessoas que ficaram vivas, que você precisa da sua ajuda, e Deus. Não tem mais nada na vida. E tem pessoas que ficaram sem nada na vida. Eu acho que é uma coisa... Resta a Deus, né? Muito bem, o Padre Antônio, ele também é deoniano, da nossa congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, e ele veio até o Brasil com outros padres também, de outras partes do mundo, para participar de um seminário teológico internacional dos deonianos. Eu queria então que o Padre Antônio falasse um pouquinho para a gente desse seminário, como é que foi. É um seminário que aconteceu em torno do nosso fundador, que é o Padre Deon. Então, o senhor podia falar um pouquinho para a gente, Padre, sobre esse seminário? Sim, o Padre Deon foi o nosso fundador, como diz o Padre Gilberto. E uma característica do Padre Deon é que o Padre Deon escreveu muito, não? Então, ao redor já de alguns anos para cá do Padre Deon, tem se criado, fundamentado um pouco o interesse pelo estudo dos seus escritos. Na verdade, os seus escritos eram muito desconhecidos até faz pouco, não? Agora começam a ser mais conhecidos. E precisa um estudo mais especializado dos seus escritos, o seu contexto, a quem vai dirigir o seu escrito, por que o escreveu. Isso precisa de tempo, precisa de estudo, precisa de uma discussão. Então, no seminário teológico, além disso, porque no ano passado nós celebramos 100 anos da morte do Padre Deon, no dia 12 de agosto de 2025, daqui uns dias vamos celebrar 101 anos, e no 2028, no 28 de junho de 2028, vamos celebrar 150 anos da congregação. Então, tem 2 jubileus aí, onde era importante estudar a figura do Padre Deon, mas não estudamos a figura do Padre Deon, mas estudamos os escritos do Padre Deon e qual é o Padre Deon que nós somos capazes de reconhecer nos seus escritos. Isso levou uma metodologia narratológica, e estudamos a narrativa do Padre Deon, e ali fomos identificando elementos de quem era, a quem o autor, o Padre Deon estava a escrever, qual era o modo que ele escrevia para quem ele estava a pensar que estava a escrever, e qual era a reação que ele podia obter, não? Então foi um estudo, acho, muito interessante, de muito alto nível. Tenho que dizer que eu fiquei muito contente com todo o trabalho que foi feito por todas as comissões, fomos comissões teológicas que fizemos, e demos um grande, segundo eu, um avanço na leitura, no estudo do Padre Deon, até no querer o Padre Deon. Fomos conhecendo mais coisas. Eu cada dia me surpreendo porque vou conhecendo mais coisas, e coisas que às vezes eu penso, o Padre Deon era isto, mas quando você lê diz, não era tão assim, ou era isto e era isto e era isto. Então é muito interessante isso. Não era um fundador, é verdade, mas era também alguém que lutava pelos direitos do homem e do trabalhador. Também era um homem muito espiritual, também era um formador. Então, quando vai vendo todas as caras do Padre Deon, então vai dizendo, era um homem polifacético, multifacético, e isso vai aparecendo também nos seus escritos, e acho que é interessante. Interessante, o senhor já colocou ali um pouco o perfil do Padre Deon, que saiu então desse seminário, né? Alguém preocupado com o social, mas também muito preocupado com a questão religiosa, espiritual, né? Afinal de contas, o carisma da congregação
é a reparação do Sagrado Coração de Jesus, né? E além dessas marcas, o Deon que saiu do seminário, quais outras marcas que o Padre Deon possuía para que a nossa audiência possa também saber, assim, na sua opinião? O que mais se pode falar do Padre Deon? Não, uma das coisas que acho que o Padre Deon era um homem intelectual. Quer dizer, escrever tanto é porque era um homem que lia, poderia copiar alguma coisa, tomar ideias de outros, mas, quer dizer, já não era a ideia do outro, ele fazia dessa ideia a sua ideia, era um leitor muito assíduo, era também um escritor, quer dizer, um homem que escrevia e escrevia a sua reflexão, ou copiava alguma reflexão do outro, mas aquela reflexão foi fazendo e foi formando um homem que escrevia muitas cartas, que tinha uma relação muito grande. No seminário se falou que ele escreveu 5.500 cartas, Nossa. acho que foi assim, não? Uhum. Então, 5.500 cartas escritas é muito, não? Durante a sua vida. E existem todas? Existem, Não, sim, todas. então, não todas estão no Deon Docs, que é o site onde está, mas já para o ano que vem, acho que já vão estar todos, faltando das 2024 e 2025, as últimas dos últimos 2 anos que ele escreveu. Mas estão ali, eu acho que é uma coisa interessante, algumas são mais longas, outras mais curtas. Então era um homem que tinha muitas relações com políticos, relações com religiosos, relações com pessoas do mundo do trabalho, relações com industriais, era muito interessante. É um mundo de relações muito grande, relações com a família, que eu acho que isso também é muito, muito lindo. E uma das coisas é que era um homem que tentava compreender e fazer. Eu acho que ela não é que tivesse certezas de qual era a vontade de Deus na sua vida, mas ele estava aberto à vontade de Deus, e a vontade de Deus tinha de ir aparecendo. Ele era um homem capaz de fazer um discernimento próprio. Tá, aquela história onde ele foi expulso da congregação, onde o Blancal também fez a vida muito difícil, e ele não é que rejeitou isso, mas foi caindo em conta que Deus também queria uma coisa dele, e depois ele retorna à congregação, aos membros da congregação, pedem, não queremos que tu saias, é admitido, não é eleito outra vez, geral, e acho que isso ele vai compreendendo que aquilo que ele foi fazendo foi também o Espírito ia confirmando. Uma coisa que eu gosto muito do Padre Deon, e já assim para concluir esta ideia, o tema da reparação. Por que eu gosto muito do tema da reparação? Porque a reparação é o quê? Nós às vezes pensamos, a reparação tem uma atualidade até na vida cotidiana muito importante, não? E para mim a reparação, podemos dizer, eu vou rezo para aqueles que não estão a rezar. Isso é uma definição muito, muito piedosa de reparação. Mas a reparação para mim é que aquele que não pode fazer aquilo que deve fazer, eu tomo lugar. Por exemplo, bem Deus, se tu me amas a mim e pensas que eu sou um digno filho teu para estar ao teu lado no céu, eu quero que tu saibas que essa prostituta que eu conheci, este amigo de drogas que eu conheci, esta pessoa que talvez não é muito cristã que eu conheci, eu quero estar com elas no céu. Portanto, se você me aceita a mim, tem de aceitar a eles, não? Isso eu acho que é a reparação. A reparação é tu me aceitas a mim, mas tens, ao me aceitar, tens de aceitar todos isto. E por isso que a salvação não é uma coisa restringida para um grupo que faz só o bem, mas aqueles que são capazes de amar, salva-se o que é capaz de amar, mas salva
a tudo aquilo que ele ama. Eu acho que é bonito essa ideia. Muito bonito mesmo, padre, e muito atual também, né? Bastante prática. O nosso programa, Padre Antônio, já está chegando ao fim, infelizmente, né? O senhor tem, né, um conteúdo aí vasto, intenso, né, em teologia. E para terminar, eu sempre conto para os meus alunos uma história de que o importante teólogo brasileiro, o Leonardo Boff, ele fez um tempo de estudos na Alemanha. E ao finalizar esse estudo, ele retorna aí para sua casa, ali no Rio Grande do Sul, né, de família rural, e a mãe dele, com toda a simplicidade, diz: meu filho, você foi alemã, estudou, ficou um tempo lá, e me diz, quem é Deus? A mãe perguntou para ele. E ele responde para a mãe, mas que pergunta mais fora, né, do esquadro? Como assim, quem é Deus? A gente não consegue definir Deus. E a mãe diz para ele: olha, meu filho, engraçado, você foi para a Alemanha, estudou e não sabe quem é Deus, você nunca viu Deus? Eu vejo Deus aqui na roça todo dia, na criação, na natureza, no dia que Deus me dá, então eu sempre vejo Deus. Contando essa historinha, eu pergunto para o senhor, Padre Antônio, para a gente terminar esse nosso bate-papo tão gostoso: quem é Deus para o senhor? Definição eu não tenho, mas sim posso, vamos dizer como a mãe do Leonardo Boff dizia: eu vejo muito Deus. Eu já disse, moro numa favela, tem ali a paróquia. Às vezes a paróquia está fechada, quer dizer, ali tem uma porta de ferro grande, mas que as pessoas ainda podem ver para a igreja. E tem uma coisa que eu gosto muito de ver. Eu gosto muito de ver. Ali e depois em outro lugar que eu conto, não? Vou contar. As pessoas às vezes à noite, quando passam, param-se ali diante da porta, olham para a igreja. A porta está fechada da igreja, mas olham para a igreja e rezam. Não sei o que é que eles rezam, mas estão ali um pedacinho, não? E eu fico admirado, porque às vezes eu digo, eu tenho a capela da minha casa ali, tem dias que não entro na capela, por dizer uma coisa assim, não? Porque eu tenho tanto trabalho de fazer que não tenho tempo de entrar na capela. E digo, e este homem está chegando do trabalho, pedreiro, cansado, cheiroso de suor, e ainda tem tempo de se parar aqui, estar 1 minuto ou 2, não está muito tempo, e ainda estão ali a rezar. Eu gosto, vejo isso em jovens, em pessoas idosas, em adultos, eu gosto muito disso. Para mim, Deus é aquele que está ali, não, naquele coração, naquele homem que não sei qual é o seu sonho, a sua esperança. E também está no lugar que dentro das favelas, eu se lembro numa capela pequena, mais pequena que este estúdio, mas um pouco maior que este estúdio. Entram mais ou menos 100 pessoas. Muito pobre, muito pobre. E então eu gosto porque eu estou aqui, o altar, e no altar desce a estrada. Ali, nesse lugar, não sei, pode ter 30.000, 40.000 pessoas ali a viver ao redor da capela. Mas só vem nos domingos 100, 120, 130 pessoas. Nos 20.000 só chegam, só entram 120 pessoas. Mas tem uma coisa que eu gosto. Estão as 120 pessoas ali, eu estou a celebrar com elas, mas sempre passa pela estrada, vão as pessoas descendo, domingo de manhã, vão para o mercado comprar coisas, alguns não ficam em casa, lavar roupa e tudo isso. E ninguém que passa diante da capela passa, para, vê para dentro, está às vezes 5 segundos e continua. Isso para mim é uma das coisas que eu mais gosto de ver, esses 5 segundos daquela pessoa ali, vê para dentro e continua. Quer dizer, que é o que eu vejo ali? Não é indiferente, não. Para eles não é indiferente aquilo que está ali. Ali dentro está o Nosso Senhor dos Passos. Lá, Nosso Senhor dos Passos,
Muitas pessoas têm a devoção. E é interessante, as pessoas não vão à missa, muitas poucas pessoas, mas ali não tem igrejas pentecostais. É uma coisa muito interessante, não? Eles também não poderão entrar, porque as pessoas têm tanta fé em Nosso Senhor dos Passos que eles identificam como aquele que porta a sua própria dor na sua cruz, que não entram. Eu fico admirado, não chego a minha explicação é essa, é a fé que eles têm, né? Aquilo. Então, isso para mim, Deus é aquele que se manifesta de um modo muito bonito naqueles que às vezes nós não olhamos muito porque pensamos que não vale a pena olhar para eles porque não são dos nossos e não são aqueles que estão sempre ao nosso lado, a fazer aquilo que nós dizemos, a nos adular. Não, são as pessoas simples que passam por ali e que eu gosto de ver, não? Ou diante da igreja, com a porta fechada, estão ali, ou passam diante, estão 5 segundos e continuam o caminho. Ok. Padre Antônio, muito obrigado. Nossa, muito fecunda e rica a nossa conversa. Obrigado aí pela disponibilidade, né? E de outra vez que estiver aqui no Brasil, venha de novo. Tá bem, obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou no nosso programa Filosofia para a Vida. A filosofia aplicada no seu dia a dia e no seu cotidiano. Até o próximo programa.